essa música. É um hino do cantor cristão. E aí ela começa dizendo que ainda que seja dor, que eu me una ao Senhor. Ainda que seja dor, que o meu desejo seja estar mais perto do Senhor. E aí no final, ela diz que quando a morte enfim me vier chamar, o crente está alegre, porque nos céus com os serafins ele vai cantar. E eu acho que, de novo, esse é o principal desafio. Quando em Coríntios, ou então quando em Mateus, é falado alguma coisa perto de a vocês lhe é dado conhecimento, a vocês lhe é dado entendimento que a outros não é dado. Ou então quando Paulo diz que aos do céu cabem as coisas do céu. E como esse é o nosso desafio, é a gente andar na contramão das coisas, mesmo que seja dor, que nós nos unamos ao Senhor em oração. Então eu queria que você começasse, na verdade, fazendo uma oração individual, como de costume, e que você fale ao Senhor: Pai, me ensina que, ainda que eu esteja em dor, que eu me una ao Senhor, que eu recorra ao Senhor, que eu me volte para o Senhor, e que o meu desejo, independente das circunstâncias, seja que eu queira estar mais perto do Senhor. Eu canto pra glória de Deus.
força e vigor. A gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele nem lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, que nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, meu amado Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Oh Pai, que nós não nos esqueçamos, Deus, que para nós que estamos em ti não há nenhuma condenação, Pai. Ô Senhor, quantas vezes nós erramos tantas vezes, que nós não conseguimos nem voltar para o Senhor, nós não conseguimos nem recorrer ao Senhor, nós não conseguimos nem falar contigo. Mas a tua palavra nos diz que o teu Espírito Santo é o Espírito da lembrança, e que nós possamos ser lembrados todos os dias de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em ti, para aqueles que te servem, para aqueles que têm o privilégio de serem chamados filhos teus. Ó Senhor, nos lembra disso e nos ensina a usufruir desse privilégio, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eita, era antes da próxima. Antes da gente cantar a próxima música, a gente vai fazer aquele momento de recolher pedidos de oração. Nós sempre falamos isso e é sempre importante que nós falemos que a palavra nos manda chorar com os que choram e rir e nos alegrar com os que se alegram. E esse é um desafio verdadeiro, assim. Você amar tanto ao próximo como é mandamento do Senhor, a ponto de sentir a dor e a alegria dele. Mas é por isso que nós fazemos esses momentos de compartilhar pedidos de oração. E eu já vou começar com um pedido de oração que na verdade não deu nem tempo de virar pedido. A minha intenção era chegar para vocês hoje e pedir pela minha recolocação profissional. Semana passada, na quarta-feira à tarde, a empresa em que eu estava, como já havia sendo, fechou as portas e eu fui mandado embora. Mas hoje eu comecei o processo para assinar um novo contrato. Então eu queria pedir, na verdade, não é pelo desemprego, mas na verdade é assim como eu pedi quando eu comecei na outra empresa, que nessa nova empresa as pessoas possam ver o Senhor através de mim. E também, obviamente, agradecer ao Senhor pela velocidade que tudo aconteceu. E que realmente a gente precisa acreditar que as coisas acontecem da forma que precisam acontecer. E além disso, mais algum pedido de oração que vocês queiram compartilhar? A recuperação da Yas. Primeiro, pedir pela recuperação da Yas, que fez cirurgia, se você não sabe. Mas agradecer principalmente porque a recuperação está sendo muito melhor do que a gente esperava, na verdade. Graças a Deus. E pedir para o Senhor ter de misericórdia, porque ela não pode tomar banho quente.
E tá fazendo 11 graus. Sentiu daí, Vivi? Você sentiu daí, Vivi? Sentiu? Que você tá atrás? Deu pra ver? Então, vamos pedir então pro Senhor ter de misericórdia do nariz da irmã Silvia, que mora com ela. Perfume francês, lenço umedecido, resolve. Helena. A Helena vai falar que ela tá no peitoril. Queridos, pelo pastor, sempre acrescentem um pastor nas orações de vocês, independente de diagnóstico, inclusive, sempre orem pelo pastor. Mas você já sabe de todo o processo, então oremos também pelo pastor. Se não há mais nenhum pedido, irmã Jó. Bom, Mateus fez um ótimo pedido, que é o pedido pelas férias. Não só eu e ele, mas muita gente vai viajar nesse mês que acabou de começar. Então que o Senhor também leve e traga em paz. Helena? A nossa igreja começou a obra do templo infantil essa semana. Amém. Amém. Vivi, você pode. Dani, eu também queria pedir aqui oração pela recuperação da irmã Arlete. Ela fez cirurgia na quinta-feira de catarata. Então, orar também pela recuperação junto com a recuperação da Yaya. Pedir para vocês lembrarem dessa oração, tá? E vamos lá, vamos orar. Senhor, muito obrigada. Mais uma oportunidade de estarmos aqui nesse dia. Obrigada por cada pessoa que chegou aqui, por aqueles que porventura gostariam de estar e não estão, aqueles que, quem sabe, vão assistir mais tarde essa palavra. Eu te agradeço por mais uma oportunidade que podemos estar aqui, podemos agradecer por tantas vitórias, especial, a principal, a salvação de nossa alma, porque tivemos esse privilégio de te conhecer. Então, eu te agradeço, Senhor, e que nós possamos também lembrar de orar também, Senhor, pelas pessoas da nossa família que ainda não te conhecem. Então eu aproveito e entrego todos ao Senhor neste momento, porque o Senhor é o maior presente de todos. Então eu quero te agradecer pela recuperação da Yas, te agradecer pela cirurgia da Arlete também, que elas tenham uma plena recuperação. Te agradecer, Senhor, pelos médicos, por todos que cuidaram delas e que agora elas estão aos cuidados aí em casa. Que seja uma recuperação maravilhosa, sem maiores atropelos, e que esse frio também não atrapalhe a recuperação delas, Senhor. Agradeço pelo emprego do Dani, o pedido que não chegou a ser feito, mas eu te agradeço, Senhor. O Senhor sabe que ele possa ser bênção nesse novo emprego. Se tiver que falar de alguém para o Senhor, que o Senhor o use sempre para a honra e glória do teu nome. Oramos aqui, Senhor, também agradecendo pela netinha da Helena, que fez 9 meses. Obrigada, Senhor. Entregamos a vida dela ao Senhor também. Que ela cresça, que ela e sua família sejam servos do Senhor. Eu entrego, Pai, agora a família da nossa irmã Maria Emília, que teve a perda de sua mãezinha. Que o Senhor fortaleça
a Maria Emília, todos os irmãos, Milton Roberto, toda a família, que o Senhor possa levar a tua paz a todos eles. Peço também por todos que vão viajar de férias, que nós possamos, Senhor, ir e voltar em tua paz. Livra-nos, Senhor, do homem mau, da mulher perversa, dos acidentes, que possamos, Senhor, voltar para agradecer as viagens de férias. Eu entrego a Dona Lourdes também, a mãe da Adriana, que o Senhor possa abençoar a recuperação, os remédios que ela precisa tomar, que o Senhor fortaleça e renove as forças da Adriana, do Benito também. Oro mais uma vez pelo pastor Claudemir, que o Senhor abençoe o tratamento dele e tantas outras pessoas, Senhor, que nós temos orado, que estão sofrendo, né, de câncer, que é uma doença tão difícil. A Dona Jó, como a Dona Silvia pediu aqui está falando, Senhor, que o câncer é avançado, mas o Senhor é que sabe se esse câncer vai chegar ao fim, não vai chegar. Eu oro por paz na vida da Dona Jó, de todos os seus familiares, que haja a paz, Senhor. E eu peço por cura, porque se fosse minha mãe, obviamente eu estaria pedindo por cura. Então, nós nos sujeitamos, Senhor, à tua vontade, mas eu coloco o pedido aqui de cura pela Dona Jó. Oro também te agradecendo por esse início de obras do templo infantil, que o Senhor abençoe os trabalhadores, aqueles que ainda não te conhecem, que possam te conhecer, e que essa obra, Senhor, seja para honrar o teu nome, que mais e mais crianças possam vir para cá, que as nossas crianças venham para cá, que aprendam a tua palavra e que cresçam, o mais importante, cresçam e envelheçam como servos do Senhor. Muito obrigada, Pai, por mais um momento de oração. É tudo isso que eu te agradeço e te peço. Em nome de Jesus. Amém. Acalma o
nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti, não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Senhor, nós oramos a ti porque nós cremos que tu és Deus Emanuel, Deus perto, Deus que ouve, Senhor, o nosso clamor, que ouve a nossa oração. E nós verdadeiramente queremos crer que não há impossível para o Senhor. Não há pedido grande demais para o Senhor, nem pedido pequeno demais para o Senhor. Mas não só queremos orar isso, não só queremos falar isso, mas nós queremos agir como se nós verdadeiramente acreditássemos que não há impossível para o Senhor, de que não há limites para o alcance do teu poder, Pai, porque primeiro nos alcançou com a tua graça, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, fala através da Vivi, que vai nos trazer a reflexão, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, que ela possa ser usada pelo Senhor para falar conosco aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Que ela seja usada como uma marionete, como um fantoche em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Vivi. Que isso, Vivi? Não gostou de ser a Xuxa? Não gostou, Vivi? Obrigada. Irmãozinhos, graça e paz, eu vou fazer aqui uma breve oração e a gente vai começar aqui a nossa reflexão de hoje. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, muito obrigada pela oportunidade mais uma vez de estar aqui. Como o Dani pediu, eu reforço que o Senhor possa me usar para levar aquilo que nós precisamos ouvir, todos nós. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém, amém. Irmãozinhos, na semana passada nós falamos, a gente está numa série de estudos de apologética. Então, relembrando aqui, né, apologética é aquela área da teologia que se propõe a defender a fé cristã. Então, é muito importante a gente entender o porquê que a gente crê em Deus, né, dona Silvia? Por que a Bíblia? Por que Jesus e não outro? E é muito importante a gente entender o que é a verdade. E hoje nós vamos falar sobre esse conceito de verdade. Antes, eu quero fazer alguns lembretes também. Isso aqui não essas classes de apologética, elas não são uma pregação nem uma palestra. Então, se eu disser alguma coisa aqui que vocês não entendam, ou se vocês quiserem levantar a mão, fazer algum comentário, fiquem à vontade, tá bom? Uma outra coisa também, essas classes, elas estão sendo gravadas, então elas estão disponíveis no canal da IBVL no YouTube. Quem quiser assistir depois
pode assistir também. Então, nós falamos sobre o que é apologética, o que não é apologética. Falamos também sobre os benefícios da apologética, porque que é tão importante estudar a apologética cristã. E na semana passada eu também terminei com um exemplo do que acontece quando a gente se afasta da verdade. E hoje eu vou falar um pouquinho, vou me detalhar um pouquinho mais com vocês sobre o que é a verdade. O que é a verdade? Né, Naira? É importante a gente saber o que é a verdade. Eu vou dar um conceito aqui, vou dar alguns exemplos e a gente vai falar um pouquinho mais. Porque esse assunto vai perdurar por outras classes também, para a glória do Senhor. A verdade, pela definição, ela é uma afirmação que corresponde com a realidade. Vou repetir. A verdade é uma afirmação que corresponde com a realidade. Vou dar um exemplo bem simples. Vamos supor que uma pessoa, ela diga que hoje, no dia 2 de julho, entre 7 e 9 da noite, ela me viu lá na Zona Norte. Ela está afirmando que ela me viu. Não, mas eu vivi lá na Zona Norte. A verdade é que, se a Nair disser, não, a Vivi, ela estava na Rua Aleixo Garcia, número 86, na Igreja Batista, em Vila Olímpia, no dia 2 de julho. Né, Helena? Então, uma pessoa, ela pode, vamos falar assim, ela pode jurar de pé junto que ela me viu em outro lugar, mas é impossível eu estar em um lugar e outro ao mesmo tempo. Então, uma das duas afirmações, ela não é a verdadeira. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente falar de Jesus. Mas o que eu queria dizer aqui para vocês é que a verdade, ela importa tanto, mas ela importa tanto, que para nós ela é uma pessoa. E tudo o que a gente faz na vida diz respeito à verdade. Nos nossos relacionamentos, né, Helena? A gente não quer se relacionar num relacionamento de mentira, né? Com amigos, com irmãos, com colegas de trabalho. As meninas aí que passaram por uma cirurgia, quem vai ao médico, né, Helena, quer buscar um resultado verdadeiro, né? Se você vai se divertir, se você vai num cinema, se você compra o ingresso, você espera o quê? Que quando você entra naquele cinema, você vai ver aquele filme que você comprou o ingresso. Para tudo. Segurança, para saúde, para dinheiro. Quem trabalha espera receber aquele salário que está no contrato. Né? Quando você fecha um negócio, você assina um contrato, você espera que a outra parte cumpra e você também. Então, todos nós vivemos pela verdade eu posso afirmar que literalmente em tudo que a gente faz. A verdade importa. Agora, um outro conceito também que tem a ver com esse assunto é a sinceridade. Verdade não é sinceridade. Vou repetir. A verdade é uma afirmação que corresponde com a realidade. Então, a verdade, ela independe de gosto, de cultura, de sentimento. Né? Não tem essas pessoas que falam, eu sinto que eu sou uma coisa, mas a biologia aponta para outra. Então, o sentimento daquela pessoa não vai mudar porque ela se sente de alguma forma. A pessoa que diz que me viu em outro lugar, ela pode jurar de pé junto. Não, mas eu vi. A percepção dela, o que ela acha, não corresponde com a realidade. A sinceridade, não necessariamente ela corresponde com a verdade. Vou dar um exemplo aqui. A sinceridade, ela é uma qualidade que diz respeito àquela pessoa que ela é leal ao sentimento dela, ela é coerente com aquilo que ela sente, aquilo que ela fala. Vou dar um exemplo mais claro aqui, trazendo para o nosso assunto de apologética. Existem pessoas que acreditam que Jesus não é Deus. Existem pessoas, religiões inteiras, né, dona Silvia, que são construídas em cima desse conceito de que Jesus, ele não é Deus. Os muçulmanos, por exemplo, está escrito no Alcorão que ele não é Deus, que Jesus, para os que professam a religião islâmica,
ele foi sim um profeta, um homem poderoso. Eles até acreditam que ele não teve pecado. Só que eles afirmam que Jesus não é Deus. Inclusive, as 3 coisas principais que nós afirmamos que ele é Deus, que ele morreu e que ele ressuscitou, eles negam isso frontalmente. Então, essas 2 afirmações, elas são completamente contrárias. E o que a gente já viu aqui? A gente vai voltar nesse tema de novo. Afirmações que são contrárias entre si, elas não podem ser verdades ao mesmo tempo. Testemunha de Jeová, por exemplo, eles negam totalmente a divindade de Jesus. Tanto é que lá em 1 João capítulo 1, versículo 1, para a gente está escrito: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, com letra maiúscula. A Bíblia dos Testemunhos de Jeová, que é uma Bíblia chamada, a versão deles é a Tradução do Novo Mundo. Ela é uma Bíblia que ela é adequada para negar a divindade de Jesus. Então, nesse versículo que está escrito, no princípio era o verbo estava com Deus, a Bíblia deles muda e fala assim, e o verbo era um Deus, com letra minúscula. E nas outras passagens da Bíblia, onde está escrito, por exemplo, que Jesus foi adorado, eles trocam essa frase, porque adorar você só pode adorar a Deus, e eles colocam que Jesus ele recebeu uma homenagem, porque homenagear você pode homenagear qualquer pessoa. Então, por isso, a gente fala tanto de apologética, de defesa da fé cristã, porque é importante nós entendermos esse conceito de verdade. Eu vou falar mais sobre isso, tá? Porque é fundamental que as pessoas não se enganem sobre o que é verdade, o que não é. Entendimento também, que é um outro conceito, né? Então, aquilo que a gente falou. A verdade é uma afirmação que corresponde com a realidade. A sinceridade, ela é a coerência que você tem entre aquilo que você acredita, aquilo que você faz, aquilo que você pensa. Só que uma pessoa que eu acredito realmente, que eu já conversei com um testemunho de Jeová, ele falou para mim assim, vocês acreditam em 3 deuses, né? Eu falei assim, não, nós somos monoteístas, nós acreditamos que Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, e Deus Pai é Deus também, mas não são 3 deuses, são 3 pessoas distintas, cada um com seu papel, e cada um com a sua personalidade também, porém um único Deus. O testemunha de Jeová, ele é sincero? Sim, ele é sincero, ele sinceramente acredita, só que ele está sinceramente errado. Então, por isso que verdade é uma coisa, sinceridade é outra. Vivi, mas e o entendimento? Entendimento é a interpretação que a pessoa tem da realidade. A gente falou na semana passada de uma seita, eu vou falar de uma outra hoje também, tá? Que diz respeito a essa interpretação da realidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, com a verdade. Por isso que a Bíblia nos convida a estudarmos. E graças a Deus que nós fazemos parte de uma igreja onde nós não somos proibidos de estudar a palavra de Deus e não somos proibidos de estudar a palavra de Deus, pelo contrário, nós somos convidados a estudar a palavra de Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado com algumas religiões que proíbem o estudo da palavra de Deus. Aquelas religiões que elas determinam que a interpretação da verdade só pode ser dada através de um líder, né? Isso é muito perigoso. Nem o que eu estou falando aqui, vocês têm que fazer que nem o povo de Bereia. Tem que olhar na Bíblia para ver se aquilo está correspondendo com a verdade. E uma outra coisa também, eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Pretendo não me alongar para a gente ir embora para casa, né, dona Silvia, que já está congelando aqui. Então, eu não vou me demorar, tá bom? Mas eu gostaria de passar para vocês alguns pontos muito importantes.
para vocês terem uma ideia de como que as pessoas interpretam as coisas erradas e a consequência dessa interpretação, desse entendimento errado. Por isso que para nós, mais uma vez, a verdade importa, e importa que a gente conheça quem é Jesus. Por isso que numa próxima oportunidade a gente vai falar quem é Jesus, né? O Dani aqui, ele orou, falou que Jesus, ele é Deus Emanuel, e isso é verdade. E quando a gente fala, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, a gente quer o Deus de verdade. A gente não quer um Deus falso, um Deus pequeno, um Deus que não é Deus, tá? E eu vou trazer aqui um exemplo para vocês. Eu, nessa jornada de estudos de apologética, eu acabo assistindo muitos debates. Alguns são bem interessantes, sabe, Helena? E é impressionante o que se ensina nas igrejas. Eu vou dar 2 exemplos para vocês, e de coisas assim que é quase absurdo, mas é verdade. Assim, eu não acreditaria se eu não ouvisse, eu ia achar bem estranho. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Eu assisti um debate de 2 pastores, um pai e um filho, e um outro pastor. E o debate deles, talvez vocês vão ficar, não sei se vocês já ouviram falar desse tipo de crença, tá? Igreja, o cara fala que é pastor, o pai e o filho. E eles falaram que Caim, ele é filho de Eva com Satanás. Dona Silvia. Só que Gênesis capítulo 4, versículo... Eu fiquei de boca aberta também, tá? 2 pastores defendendo isso. Em Gênesis capítulo 4, está escrito lá claramente. Eva conheceu Adão, que no caso era o marido dela, ficou grávida e concebeu. Eu assisti, foi quase 40 minutos de debate. Eu fiquei impressionada com o malabarismo que eles fizeram para justificar que Eva teve um relacionamento carnal com o próprio Satanás. Aí você imagina, cara, se a pessoa interpreta uma coisa tão clara como essa, de uma maneira tão distorcida, imagina outras coisas, né? O que a pessoa não interpreta daí, né, Helena? Por isso que, e não à toa, e eu vou falar aqui para vocês mais uma vez, porque eu amo falar disso, o Salmo 119, eu comprei uma Bíblia nova e eu estou estudando aqui, e eu estou marcando aqui na minha Bíblia o Salmo 119, que é o maior capítulo da Bíblia. Ele tem Obrigada, meu bem. Obrigada. O Salmo 119, ele tem 176 versículos. E eu estou marcando aqui o número de verbos que eu estou lendo o Salmo e marcando aqui o número de verbos que tem para nós praticarmos sobre a palavra de Deus. Da última vez que eu tinha feito esse estudo, eu tinha contado 40. Então a gente tem aqui, por exemplo, andar, guardar, aprender, meditar, ter prazer na palavra de Deus. E um dos mais bonitos que eu gosto é o amar, viver e temer. Eu vou falar para vocês um pouco do resultado positivo disso, né, de nós conhecermos a palavra de Deus, porque conhecer a palavra de Deus é conhecer a Deus. É saber o que Ele gosta, saber o que Ele aprova, saber a maneira correta de adorá-lo, saber o que Ele espera de nós, qual é a vontade de Deus, né? Como que a gente conhece uma pessoa se essa pessoa não se revela para nós? A gente conhece as pessoas na medida que conhece, que dialoga. Como que vocês vão me conhecer se não sabem meu gosto, o que eu gosto de comer, para onde que eu gosto de ir, né? Então, a mesma coisa é Deus, só que numa extensão muito mais importante e muito mais grave para a nossa vida. Antes de eu falar aqui do exemplo, do contra-exemplo da verdade, né? Eu estava lendo em Efésios, capítulo 6, dos versículos 10 a 14, quando o apóstolo Paulo ele fala sobre a armadura de Deus, né? Observa que
Nada que está aqui nesse livro é aleatório e é por acaso. A primeira parte da armadura que o cristão deve colocar é o cinto da verdade. Porque é sobre ele que todas as outras armas todas as outras partes da armadura são colocadas. Então a verdade importa demais para a gente. Tá? Importa não só agora na nossa caminhada aqui, mas especialmente para a eternidade. E eu estava falando ontem, né? Eu estava lá na casa da Naíra, a gente estava conversando, e eu aprendi um ponto que eu havia colocado também para o pessoal da escola bíblica. Eu estava lendo no livro de apologética a diferença entre tortura e tormento. A tortura, ela é um sofrimento para o qual ele vai contra a vontade da pessoa. A pessoa está sofrendo ali, ela está sendo torturada contra a vontade dela. O tormento, que é o sofrimento daqueles que escolherão viver longe de Deus e por isso serão condenados ao inferno, esse tormento, ele é um sofrimento que está exatamente de acordo com a vontade dessas pessoas. Porque as pessoas escolheram viver longe de Deus, negar a verdade, elas vão viver eternamente sofrendo, conscientes de que fizeram essa escolha. Então essa é a diferença de tortura para tormento. Por isso que eu falo, repito, eu vou falar outras vezes, tá? A apologética cristã é uma área muito séria e ela nos convida a conhecer a palavra de Deus, conhecer a verdade. E para terminar, eu vou contar para vocês sobre o perigo, dando um exemplo aqui, de igrejas que acabam criando doutrinas completamente equivocadas e que levam as pessoas a erros graves, gravíssimos. Na década de 50, uma senhora, ela participava de um grupo de cristãos e ela fez amizade ali com um casal. Com o tempo, ela começou a alegar que ela tinha visões e sonhos, enfim, no qual ela era levada para o céu, tá? Aí, Helena, chegava lá, ela conversava com várias figuras celestiais, inclusive o apóstolo Pedro, vai vendo. Bom, qual foi a revelação que ela disse que Jesus falou para ela? Tem noção, Helena? Eu vou te falar. Ela disse que Jesus falou para ela que ela era o Espírito Consolador. Vai vendo. João 16. João 16, o que Jesus fala? Se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. E se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, essa irmã, ela disse que recebeu essa revelação, que ela é o Espírito Consolador. Vamos ver quem que Jesus fala que é o Espírito Consolador? João 14, versículo 25. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Essa irmã, ela teve irmã para eles, tá? Que ela não é a nossa irmã, tá bom? Essa irmã, ela conviveu com esses irmãos por 16 anos, depois ela faleceu num acidente automobilístico aí, e eles criaram realmente uma igreja chamada Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa. Então essa igreja, ela é uma mistura de... E lá eles têm pastores, presbíteros, você chega na igreja, tem uma orquestra maravilhosa, eles cantam muito bem, só que eles idolatram o espírito dessa senhora que eles acreditam
que ela é o Espírito Consolador. E olha como é que é importante estudar a palavra de Deus. 2 capítulos atrás, nesse mesmo contexto aqui, tá? Vamos dizer, não entendi muito bem o capítulo 16. No capítulo 14, está escrito aqui. O Espírito Santo é o Consolador. Não pode ser uma senhora que foi para o céu, foi, voltou, foi para o céu, foi, voltou, 16 anos. Gente, olha só, vamos lá. Essa igreja tem quase 300 filiais, tá? Filha. Essa igreja tem quase 300 filiais, 25 mil pessoas. Tem no Brasil, tem em Moçambique, tá, dona Silvia? Tem no Peru, tem na Argentina. Todo mundo acreditando. Aí, pronto, tá aí. Dona Silvia sabe o que é. Como é que é? Pesado lá, né, dona Silvia? Eles, tudo para eles é a Santa Vó Rosa, que é o Espírito Consolador. Olha a heresia. Acreditar que o espírito de uma senhora, aí depois que ela partiu, o rapaz que era o motorista dela disse que o espírito dela apareceu e revelou, que é o irmão Aldo, né? Que ele ficou no lugar dela. Então eles idolatram. Helena, eu assisti uma pregação inteira do pastor. Eles oram para a Santa Vó Rosa e para o irmão Aldo. Os hinos, Daniel ia ficar de queixo caído. É a coisa mais linda. Só que é uma mistura, e eles também acreditam na Virgem Santíssima. Então, o que é essa igreja, tá? Eles misturam coisas da Bíblia, distorcida, claro, né? Porque ela não é o Espírito Consolador, né, Helena? Ela não é o Espírito Santo, né? Misturam coisas de espiritismo, porque eles acreditam no espírito dessa senhora e do irmão Aldo, né? E um pouco de catolicismo. Mas nisso, eles vão arrastando as pessoas para longe da verdade. Por isso que para nós, estudar a palavra de Deus importa. Né, Meire? Importa. Não é só ler a Bíblia no domingo de manhã na escola dominical, não. O Salmo 119, ele convida ao estudo. E aí vocês falam assim, poxa, Vivi, mas caramba, como é que pode? Está óbvio aqui. Está óbvio, está escrito aqui. Mas ela sabe como é que é. As pessoas idolatram. Eu estava assistindo um documentário sobre essa seita. Aí uma pessoa escreveu assim, eu sou apostólica com amor. Aí alguém respondeu, deveria ser em verdade, para conhecer a verdade. Porque João capítulo 14 fala claro, sem sombra de dúvida. Mas o Consolador, o Espírito Santo. Então, aquilo que eu falei da outra seita, tá, Helena? Daquela do disco voador que eu falei da outra vez, aquela é bem impressionante, né? Aquela conduziu as pessoas a uma morte voluntária, né? Então, a gente tem que levar muito a sério o que a Bíblia fala sobre falsos profetas, né? Todos os evangelhos aqui, todas as cartas paulinas, Judas, João, Pedro, todos falam sobre falsos profetas, não é à toa. E a gente não está falando de coisa muito elaborada, não. Olha, a mulher falou, eu fui para lá, eu sou o Consolador. A Bíblia aqui, está na cara, está aqui, pá. O Consolador é o Espírito Santo. Então, irmãos, o inimigo ele é bem astuto. A gente não pode achar que não, que está tudo bem, né? Então, existem outras aí que acreditam que Deus foi um homem que evoluiu a condição de Deus. Os mormons, por exemplo, acreditam nisso, né? Eles acreditam que Deus ele foi um homem, que eles chamam de homem exaltado, só que através de obras, disso e daquilo, ele chegou à condição de Deus. Eles só não explicam quem fez o primeiro Deus, né? Porque a gente acredita que Deus ele é um ser incriado. A gente vai chegar lá um dia, tá? Mas só para adiantar aqui, ninguém criou Deus. Ninguém criou Deus. É Ele que criou tudo. Como que um homem pode evoluir a condição de Deus? Mas milhões de pessoas acreditam nisso, né, dona Silvia? Porque acreditam que um anjo apareceu para o profeta, para o Joseph Smith, e ele citou para ele um outro evangelho. Inclusive está escrito, né?
o outro evangelho dos Mórmons, trazendo uma nova palavra que eles colocam em igualdade com a palavra de Deus. Então, irmãos, eu vou finalizar aqui, deixando para vocês, vou dar uma lida aqui rápida, tá? De 4 versículos, falando sobre a verdade. Então, 1 João 4, 24, no qual Jesus ele fala para a mulher samaritana: Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em que, Helena? Em verdade. A verdade importa demais. Lembrem-se, a primeira armadura da armadura de Deus, a primeira peça, da armadura de Deus é o cinto da verdade. A gente precisa se apegar a isso. João 14, versículo 6, esse aqui tem tanta doutrina aqui, mas vamos só ler, né? E disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Como eu tinha falado, né, Helena? Jesus podia falar: eu sou o caminho, o amor e a vida. Ninguém estranhar. Eu sou o caminho, a compaixão e a vida. Olha que lindo, até poético. Mas a verdade importa tanto, que Ele é a verdade, né? Ele falou que Ele é a verdade. E o Salmo 25, só para a gente encerrar aqui, e aí a gente já... Vamos lá, rapidinho. Salmo 25. Vamos lá, Vivi. Vamos lá. Salmo 25, versículo 4 e 5. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Amém. Então, irmãos, eu gostaria de finalizar agradecendo a presença de vocês aqui e falar mais uma vez que a gente possa levar a sério o estudo da palavra de Deus. Na semana passada, quando eu falei daquela seita impressionante que convenceu as pessoas que o casal eram 2 ETs, né? Que viria para levá-los para um próximo mundo, e convenceu todo mundo a se matar, eles se mataram. Então, eu vou dizer para vocês uma coisa, o que eu havia falado, eu vou repetir mais uma vez: estudem a palavra de Deus, levem a sério. Deus, ele não brinca de ser Deus. Repetindo, Satanás nunca brincou de ser quem ele é. Então, nós cristãos, nós não podemos brincar de ser cristãos, porque só a gente está brincando, mais ninguém. Tá? Muito obrigada. Que Jesus abençoe a todos. E eu vou orar para a gente finalizar por hoje. Senhor, muito obrigada pela oportunidade